primeiro lugar, o que é o tempo? Tá? O historiador, no exercício do seu ofício, do seu trabalho, ele tem que lidar com o tempo, né? O passado, o presente e o futuro, ele permeia a nossa vida, nas suas mais diversas dimensões. Então, a nossa vida ela é feita de passado, presente e futuro. Por quê? Porque o que a gente vive hoje está intrinsecamente ligado com coisas que a gente viveu no passado. E as coisas que a gente projeta para a nossa vida lá no futuro tem muito a ver com o nosso jeito de viver hoje também. Então, o que o historiador faz? Ele reflete, ele compara, ele sistematiza as experiências dos homens e das mulheres no tempo em que eles viveram e vivem, né? Então, quando a gente fala da história, nós estamos falando de uma ciência que estuda a nossa vida hoje e que, para estudar o hoje, pensa nos projetos que tem para o futuro e que os homens constroem com relação ao que deve ser a sua vida futuramente, mas também olha para o passado, no sentido de prestar atenção de qual foi o processo que as pessoas, os homens e as mulheres tiveram ao longo do tempo na sua vida até o dia de hoje. Então, esse movimento, ele é um movimento fundamental para a gente entender a história. O historiador ele trabalha com diferentes e as mais diferentes formas de medição do tempo. As cronologias, as linhas do tempo, os calendários, as divisões tradicionais. Tudo isso daí o historiador vai utilizar. Tá? Mas ele vai utilizar algumas de forma mais sistemática, para entender o processo histórico, para entender como foi a vida, como é que se teceu a vida que nós temos hoje. E algumas outras são próprios da nossa própria forma de viver hoje. Bom, o tempo, portanto, ele é fundamental para a nossa vida. Desde que os primeiros homens surgiram, né, e desde o tempo passado, os homens determinaram como é que eles iam contar o tempo. Como é que eles iam fazer para entender o ritmo da vida? Então, desde o tempo passado, o homem faz isso. Ele observa para a natureza, por exemplo, né, e ele vai medindo o tempo a partir dessa relação com a natureza. Por isso que as primeiras referências com relação à contagem do tempo são justamente os astros, as estrelas, as fases da lua, a posição das estrelas, porque isso tudo ajudava o ser humano a entender como é que o tempo passava. Né? Com o tempo, o ser humano vai desenvolver isso de forma mais elaborada. Mas uma coisa que é um fato fundamental é que o ser humano foi se dando conta de que a vida tinha um ritmo. Tá? Como a gente vai ver agora nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Tá? Bom, vocês viram que ele começou reclamando do músico na cabeça, né? Passou o tempo e ele continuou reclamando do músico na cabeça, não foi isso? A pedra Professor, continuou lá, apesar do tempo e das eu, transformações que aconteceram ao longo do tempo. professor, eu acho que eu entendi esse vídeo. Oi? Eu acho que eu entendi esse vídeo. Não entendeu? Então Não, vamos eu acho conversar. que eu entendi. Você entendeu? Vamos lá. O que você entendeu? Conta pra gente. Professor, Ah, é que desde o começo que aquilo foi criado, eu acho que eles, tipo, ficaram lá e passaram tempos e eles nem perceberam. Para eles foi tão rápido que eles são pedras, então acho que eles nem perceberam o quanto passou. Eu acho, não sei. Uhum. Quem professor, mais? Fala. eu entrei agora na aula porque eu não tinha aquele aplicativozão. Aí eu não sabia que tinha precisado daquele aplicativo e eu entrei agora. Tá bom. Sem problema, viu? Tá Sem bom. problema. Como é que você chama? Andy Johan, Tá bom, Raine. Vamos lá. E que mais que vocês entenderam? O Miguel já deu a explicação do que ele entendeu. Ô, professor,
Eu acho que eu entendi assim, aquilo é um artefato de história, aquelas pedras têm uma história nelas. Uhum. Que mais? Quem mais? E quando foi mudando os lugares, e eles mudaram, tudo mudou, não sei, o lugar onde eles ficavam. Tudo mudou, mas para aquelas pedras, tudo parece que permaneceu, não é isso? Não é isso? É. Lembra que a gente falava que a história é feita de transformações e permanências? Então, aquele vídeo ele mostra, de certa maneira, essas transformações e permanências, como elas estão presentes na nossa vida. Por isso que o tempo do historiador é tão difícil da gente medir, porque ele não se mede pelo relógio. Você tem que olhar de forma mais ampla, né? Muitas vezes você tem que olhar para a realidade ao redor. Quando você olha para a realidade ao redor, o tempo é maior do que aquilo que, num primeiro momento, a gente vê, aquilo que é aparente. E aquele vídeo mostra que aquelas pedrinhas estavam lá muito antes da roda, né? E depois, tudo passou, né? Aliás, elas estavam reclamando do musgo, porque na Era do Gelo não tinha musgo, mas aí passou a Era do Gelo também, né? E aí veio o musgo. E eles estão ali limpando o musgo. E depois que tudo vira, né, a história dá uma volta completa, eles voltam, é como se acabasse o mundo e eles continuassem lá, né? A humanidade construiu, se desenvolveu e depois eles estarão lá. Quer dizer, mesmo que a gente destrua a civilização que a gente construiu, né, a natureza está lá, né? Então, é uma coisa muito interessante porque ele faz esse diálogo entre a natureza e a cultura humana, né? E como que essas coisas se relacionam. Bom, mas vamos continuar. Para mim continuar, eu vou tornar a compartilhar com vocês esse texto aqui. Bom, continuando. No passado, muitas vezes, as pessoas viam o tempo de forma cíclica. Em algumas civilizações de muitos tempos atrás, olhavam para a vida como se ela fosse um eterno retorno. É mais ou menos a ideia que aparece naquele desenho da roda, porque é como se tudo tivesse retornado ao começo. Então há uma grande viagem, então mostra o ser humano aparece, as estradas são feitas, surge a cidade, mas depois é como se voltasse para o começo, né, e tudo desaparecesse, como se tudo fosse um grande ciclo em que você retorna ao ponto original. Essa ideia é uma ideia do tempo muito próprio das religiões. Por quê? Porque as civilizações antigas, elas trouxeram essa ideia. Então, muita gente faz um discurso que tem a ver com essa ideia do eterno retorno. Quem aqui já não ouviu falar assim, mas o tempo sempre se repete, a história sempre se repete? Ou seja, é uma ideia mítica que existe a respeito da história. Então, muita gente acredita nisso. Mas, rigorosamente, a história não repete nunca, né? Não é verdade isso. Mas por que que as pessoas têm essa sensação? Porque tem essa ideia mítica do eterno retorno, que apareceu lá nas primeiras civilizações e que continuou concebendo o cotidiano das pessoas por muito tempo. As pessoas imaginam a história como feita de começo, meio e fim. Então, o tempo todo a gente fica imaginando, né, que vai fazer começo, meio e fim, e vai voltar para o começo, meio e fim, e vai voltar para o começo, meio e fim. Então, essa ideia do ciclo, que aparece naquele vídeo ali da roda, que por mais que a gente queira, aquele vídeo, ele mostra a questão do tempo, mas é um tempo marcado pela uma ideia religiosa do princípio do eterno retorno. Ora, quando a gente fala de tempo histórico, aí a gente começa a romper com essa ideia do eterno retorno e a gente começa a perceber algumas coisas que, num primeiro momento, não parecem. Por exemplo, os historiadores, eles não têm tanto interesse assim pelo tempo cronológico, ou seja, o relógio em si, a medição do tempo.
é esse tempo visto como um começo, meio e fim. O que interessa para o historiador são as mudanças e as permanências que vão acontecendo ao longo do tempo. O tempo histórico ele é diferente do tempo do relógio, que é o tempo cronológico. Tá? Os calendários, por exemplo, esse calendário aqui, ele lida com medida de tempo. Tá? Já a história, ela lida com os eventos de curta e de longa duração, e que pressupõe um entendimento. Um entendimento que vai além, né, da marcação do tempo. O tempo histórico, ele pode considerar um período longo, por exemplo, a Idade Média, como eu falei para vocês, assim como um período menor. Né? A Idade Média, por exemplo, durou 1 milênio, 1000 anos. A Idade Moderna, 4 séculos. Tá? Em outros tempos, você pode ter momentos que são menores. Então, a datação do tempo ela tem valor diferente. Por quê? Porque o historiador trabalha com as mudanças, as modificações que vão acontecendo na sociedade e que é diferente de uma sociedade para outra. E essas mudanças acontecem na organização, na política, nas práticas econômicas, nas várias culturas que marcam a existência de um povo. Por isso que o ser humano, ao mesmo tempo que o ser humano organiza o tempo para viver, e aí ele usa calendário, ele usa relógio, ele usa a datação do tempo histórico, o historiador também usa o tempo e organiza essa explicação do que aconteceu no passado dentro desse marco de tempo para poder estudar, para poder investigar, para poder entender melhor os processos históricos. E aí o historiador ele cria, e aí é necessário criar, as chamadas linhas do tempo e as periodizações históricas. O que são as linhas do tempo? É como se você organizasse o tempo numa grande linha, onde você tem começo, meio e fim, para você entender em que momento você está. Só que a linha do tempo histórica mesmo, ela não tem fim, porque nós estamos no fim dela, mas a gente sabe que ela continua depois de nós. Nós vamos morrer e vai continuar essa linha correndo, tá certo? Então, essa é a questão. E nós também não sabemos como que essa linha começou. Diferente da linha do tempo, por exemplo, da vida de uma família. Vocês estão vendo ali a linha do tempo da família de uma tal Letícia. Essa Letícia aí, ó, ela tem ali entre 5 e 10 anos de idade, estão vendo? Aparece aqui na linha do tempo. O irmãozinho mais novo dela tem entre 0 e 5. Ela tem um irmão mais velho que tem por volta de 15. Na verdade, pela linha do tempo aqui, ele tem exatamente 15 anos. A mãe dela tem 30 e o pai tem 35. Os avós, pelo que a gente vê aqui, têm 55 e 60 anos de idade. Então, para que serve essa linha do tempo? Para a gente ver a distância que separa os diferentes seres humanos de uma família no tempo. A mesma coisa o historiador vai fazer. Só que ao invés de colocar pessoas, ele vai colocar o quê? Fatos históricos em cada uma dessas marcações, tá bom? Então, a linha do tempo é isso. São datações criadas para que a gente consiga localizar no tempo e fazer uma distinção que nos permite se colocar dentro do tempo histórico. A periodização tradicional do tempo histórico, ela é feita em 4 grandes períodos. Então, a gente tem um período chamado de pré-história, que é um período que a gente não sabe como começou, e que vai até mais ou menos 4.000 a.C. Está vendo aqui a linha do tempo dentro dos períodos? Então, esse período que vai da origem do ser humano até aproximadamente 4.000 anos é a chamada pré-história. Há 4.000 anos atrás, o que aconteceu? O ser humano inventou a escrita. Da invenção da escrita até 476, é um período chamado de Idade Antiga. O que aconteceu no ano 476? Foi a queda do Império Romano do Ocidente. Então, vocês vão ver aqui que na Idade Antiga surgiram várias sociedades, como o Egito, a Grécia, Roma Antiga. A sociedade mais desenvolvida desse período foi
a sociedade romana. E no dia em que, né, e no momento em que essa sociedade romana chegou à queda do Império Romano do Ocidente, isso foi por volta do ano 476, a Idade Antiga terminou e começou a Idade Média, que vai até 1453, quando tem a tomada de Constantinopla pelos turcos. O que eu quero mostrar para vocês? Lembra que eu falei para vocês que a Idade Média tinha quase 1000 anos? Ó, de 476 a 1453 dá 1000 anos. Ó, se fosse 1476, dava exatamente 1000 anos. Uns aninhos menos que isso. Veja, então todo esse grande período histórico aqui é chamado de Idade Média. Em 1453, com a tomada de Constantinopla, começa a Idade Moderna, que vai até 1789, com o início da Revolução Francesa. Esse período que vai de 1453 até 1789 é a Idade Moderna. Em 1789, com o início da Revolução Francesa, começa a Idade Contemporânea e até os dias de hoje ela continua. Percebem? Então, são distinções que foram criadas para que a gente possa entender a história dentro de uma lógica periódica, né? Uma lógica temporal. É claro que essa divisão ela é considerada equivocada, em certo sentido, porque ela é uma visão eurocêntrica. Por que eurocêntrica? Todos esses fatos aqui foram situados a partir de acontecimentos que se desenvolveram lá na Europa. Queda do Império Romano, Roma fica na Europa, Constantinopla pelos turcos, Turquia também fica na Europa, ali na saída da Europa para a Ásia, Revolução Francesa na França, que também fica na Europa. Então, por muito tempo, essa divisão do tempo aqui, que a gente usa até hoje, foi criticada por ser uma visão eurocêntrica, como de fato é. Então, o historiador, ele utiliza e organiza o tempo para entender melhor a sua realidade. Percebem? Então, vejam só. O tempo histórico é diferente do tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É o tempo dos calendários e dos relógios. No entanto, o historiador precisa usar o tempo cronológico para poder se situar no tempo. Porque senão o que acontece? 1000 para mim não vai ser 1000 para você. Então, nós temos que ter um marco de tempo semelhante. Nós temos que ter alguma coisa que serve como referência para todos. Mas, ao fazer isso, a gente acaba escolhendo fatos. E, ao escolher os fatos, a gente privilegia. Por exemplo, ali naquela linha do tempo, privilegiou-se fatos da Europa, da história da Europa. Por isso que aquela linha do tempo, por exemplo, é criticada como uma história eurocêntrica, porque coloca a Europa no centro de tudo. No entanto, essa periodização ela é necessária. Por quê? Porque, por mais que a gente queira, embora o historiador não trabalhe necessariamente com isso, mas sim com as transformações e as permanências que aconteceram em vários tempos, ele precisa se situar de tal maneira que, quando eu possa falar em 1500, vocês entendam também o que é 1500. Porque se eu não tiver uma organização cronológica do tempo, não é possível que eu fale algo que seja compreensível para todos. E é por isso que o tempo tem tanta importância para o historiador. Porque o historiador precisa olhar para a realidade que ele investiga no tempo em que ela está situada. Tá? Então, é por isso que o tempo ele tem uma importância tão grande nos estudos da história.